Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli. Hoje nós vamos tratar sobre unidade de conservação. Nós vamos falar especificamente da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que rege o tema em todo o território nacional. Depois da vinheta, então, nós vamos entrar nos principais pontos da lei e vamos ver como que as unidades de conservação elas dialogam, como que elas interagem com as outras áreas protegidas que nós já vimos até então. Pessoal, antes de começar a entrar na lei em si, eu gostaria de contar fazer um resumozinho muito breve histórico de unidade de conservação. No primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, para vocês acessarem, eu contei um pouco de como que foi a evolução da legislação ambiental no Brasil, né, no mundo e no Brasil. A primeira unidade de conservação foi criada na década de 30, foi o Parque Nacional do Itatiaia, e também na década de 30 foi criado a segunda unidade de conservação brasileira, que foi o Parque Nacional do Iguaçu, certo? Mas até o ano de 2000 não existia uma legislação nacional que regesse, né, as unidades de conservação. Os estados e municípios já vinham criando, depois que o governo federal criou essas duas unidades, os estados e municípios vieram também numa política de criar unidade de conservação. Mas cada um criava aos seus critérios. Então o que acontecia é que às vezes uma mesma categoria de unidade de conservação no estado tinha um nome diferente em outro estado. Isso gerava uma confusão muito grande. Então o que o Congresso Nacional fez em 2000, né, foi promulgar, né, a lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que unificou a linguagem. Ou seja, tentou, aquela velha história, né, agradar gregos e troianos. Aí vem uma crítica pessoal minha. A Lei de Unidade de Conservação, ela é uma importante lei, uma lei que afeta a questão ambiental de maneira direta, mas ela acaba criando categorias de unidade de conservação que são muito similares, simplesmente porque ela tinha o objetivo de agradar, como eu disse, gregos e troianos. Então, para não ficar mal com o Congresso, para não ficar mal com o Estado, ele tentou ao máximo incorporar a linguagem que os estados já vinham adotando na criação de unidade de conservação. E existe uma certa repetição. Eu vou falar alguns exemplos para vocês entenderem melhor, de categorias de unidade de conservação que são repetitivas entre si, né? Que elas acabam promovendo o mesmo tipo de proteção. Então existe um excesso, ao meu ver, e muitos teóricos concordam comigo, de categorias de unidade de conservação. Mas, de qualquer forma, o objetivo da lei tem sido alcançado. A lei ela foi muito feliz, que ela diminuiu a confusão em termos de nomes, de procedimentos, né? Ela unificou tudo isso. E hoje existe um regimento que serve para todo o território nacional de como que deve ser criadas, geridas, né? E feito os processos de desapropriação, regularização fundiária de unidade de conservação. Tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês da lei é que a lei divide as unidades de conservação em dois grandes grupos. As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Tá? Essas definições elas estão no artigo 7º da Lei 9.985 de 2000, como diz que é a lei do SNUC, né? Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Vou ler para vocês aqui o artigo 7º todo. Vocês vão ver muito claro aqui no texto esses dois grandes grupos. As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas. Inciso 1, né? Unidades de proteção integral. Inciso 2, unidades de uso sustentável. Parágrafo 1º, aí vai explicar a que se destina cada grupo. Parágrafo 1º, né? O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Então, a lei foi bem clara, né? As unidades de proteção, as unidades de conservação do grupo de proteção integral,
ela só permite o uso indireto, né? Então não dá para você ter uma atividade, por exemplo, de manejo sustentável dentro de uma unidade de conservação e de proteção integral. Apenas só é possível esse, por exemplo, manejo sustentável nas unidades de conservação. Desculpa o barulho da rua aí, tá, gente? Nas unidades de conservação do grupo de uso sustentável, certo? E aí eu vou dar uma passada rápida aqui nas categorias. São 5 categorias de proteção integral e 7 de uso sustentável. E vou mostrar para vocês algumas redundâncias, como eu tinha dito no início do vídeo. Vamos lá? Então, artigo 8º. O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação. Inciso 1º, estação ecológica. Inciso 2º, reserva biológica. Inciso 3º, parque nacional. Inciso 4º, monumento natural. Inciso 5º, refúgio da vida silvestre. Tá? Estações ecológicas e reservas biológicas, elas são muito parecidas entre si. São essas que eu digo que são unidades redundantes. Praticamente não tem diferença entre uma coisa e outra. Tá? A diferença está mais na nomenclatura. Tem pequenos detalhes técnicos que fazem uma certa diferença entre elas, mas vamos botar assim, elas têm 90% ou talvez até mais, 99% de objetivos e de gestão comum. Tá? Basicamente, as estações ecológicas e as reservas biológicas são as categorias mais restritas. Tá? Elas não permitem nem a visitação pública, apenas nos casos de educação ambiental. Então, elas são categorias de unidade de conservação que elas se destinam a realmente preservar o meio ambiente, os processos ecológicos, né? Então elas se destinam basicamente a pesquisa científica e educação ambiental, também a educação ambiental dentro de paradigmas, né? dentro de diretrizes bem rígidas, né? Tem que ser previamente agendado, acompanhado por funcionário dessas unidades de conservação, enfim. Então elas são os que a gente costuma dizer, elas são as mais fechadas em termos de usos ou de acesso. Tá? O Parque Nacional, ele já é uma unidade de conservação um pouco diferente. Um parênteses, se for estadual ele é chamado Parque Estadual, se for municipal é chamado de Parque Municipal. Os parques no Brasil eles são um pouco diferentes das reservas, das estações ecológicas e reservas biológicas. Por quê? Porque eles têm previsto nele a visitação pública. É possível então você entrar dentro de um parque, né, sendo as áreas, porque nem todo parque é destinado à visitação pública, existem áreas de visitação pública. Então, dentro das áreas de visitação pública é possível você entrar no parque, por exemplo, vamos supor que você for na beira de uma lagoa, você tomar banho na lagoa. Se for na beira do mar, você utilizar a areia para você se bronzear e tomar banho no mar, ok? Só não é permitido, como eu já disse, no caso das unidades de conservação e proteção integral, uso direto. Então, por exemplo, não é possível pescar no parque, ok? Aliás, não é possível nem entrar, nem ingressar com vara de pesca, equipamento de pesca ou de caça, tá? Porque não é permitido o uso direto. Mas o parque ele tem essa característica de se destinar à recreação, né? Então, parques muito conhecidos, são muito visitados no Brasil, são os dois mais visitados é Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque de Fernando de Noronha, né? Mas existem outros que são muito conhecidos, como eu já disse, o Parque Nacional de Itatiaia, né? Enfim, nem vou citar outros para não gerar ciúmes aqui, mas são bastante visitados no Brasil os parques, e cada dia mais tanto os governos municipais, estaduais quanto o governo federal tem estimulado que esse tipo de unidade de conservação receba visitações. Em alguns casos a visitação ela é cobrada e tem toda uma estrutura, como é o caso, por exemplo, do Parque Nacional do Iguaçu, que eu já fui, que é belíssimo, né? Tem toda uma estrutura de turismo e de recepção. Outros já não têm essa estrutura, mas existe um incentivo por parte do poder público que o administra, né, para que se faça essa visitação. E as duas últimas categorias de proteção integral são monumento natural e refúgio da vida silvestre. Ambas essas categorias, elas também têm essa parte da visitação pública, só que elas têm uma diferença que elas permitem que propriedades particulares que estejam no seu interior
desde que não haja conflito de uso de solo, que elas permaneçam. Então, as 3 primeiras que eu falei, estação ecológica, reserva biológica e o parque, eles obrigatoriamente têm que passar, toda a área tem que passar para o poder público, né, para a administração do poder público. Então, por meio de desapropriação, o poder público ele vai aos poucos retirando todos os moradores ou os proprietários ou poceiros que existam dentro dessas unidades de conservação. Né, o monumento e o refúgio de vida silvestre, eles permitem que as pessoas continuem morando ou tendo posse ou propriedade privada, desde que seja compatível com os objetivos da unidade de conservação, né, e não gere conflito de uso de solo. Tá legal? E tem uma certa redundância também entre o monumento natural e o refúgio da vida silvestre, não tanto quanto existe entre a reserva biológica e a estação ecológica, mas existe também bastante redundância, né? E geralmente uma diferença, assim, que só para vocês entenderem, uma diferença que marca um e outro, monumento geralmente ele é criado em função de preservar algum bem de valor paisagístico, por exemplo, uma rocha que é muito bonita, muito singular, né? E o refúgio de vida silvestre geralmente ele é criado para preservar alguma espécie, chamada espécie bandeira, alguma espécie que chame a atenção de um determinado habitat. Por exemplo, a gente tem casos aqui no estado do Rio de Janeiro, onde tem um papagaio típico, daqui da nossa região, que é o papagaio chauá, e aí prefeituras criaram refúgios da vida silvestre para proteger o hábito desse papagaio. Então, geralmente o refúgio, o apelo de criação dele está justamente no fato de você ter uma espécie bandeira que justifica a criação daquela unidade de conservação. Bem, eu não falei no início do vídeo, vou falar agora, mas já deu para vocês perceberem que as unidades de conservação elas são criadas, né? Toda hora eu estou falando de criação. O que eu quero dizer com isso? A unidade de conservação ela é diferente das outras áreas protegidas que a gente viu, né? Da reserva legal, da APP. A unidade de conservação ela é criada, ou seja, é necessário um ato do poder público criando a unidade. Então, por isso que tem a lei, porque a lei ela dá todo o passo a passo, né? Ela dá toda a orientação de como que deve ser feita a lei, o decreto que regulamenta a lei, de como que deve ser feita a criação da unidade de conservação. Né? A unidade pode ser criada através de uma lei ou de um decreto. Né? Geralmente são os instrumentos que se utilizam para criar a unidade de conservação. Então, e a própria lei do SNUC determina que no ato da criação deve ser dados os limites dessa unidade de conservação. Então, ela é criada no papel, como a gente diz assim no popular. Né? Então, a lei vai dizer que é criado parque municipal tal, e dá os limites dele. Né? Uma descrição que seja possível fazer o desenho cartográfico dos limites da unidade de conservação. Então, é diferente da APP, diferente da reserva legal, que elas existem por si só e são a regularização ambiental do imóvel e a aprovação dessas áreas é feita através de um instrumento específico que é o CAR. As unidades de conservação não. Elas são criadas por ato do poder público, ficam sob a administração do poder público, exceto em um único caso que eu vou falar aqui, que é a única categoria de unidade de conservação particular. Então vamos agora para o segundo grupo, que está lá no artigo 14. Que aí, como eu disse, dentro desse grupo, que é o grupo das unidades de conservação de uso sustentável, existem 7 categorias. Então vamos lá. Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação. 1. Área de proteção ambiental, as famosas APAs. 2. Área de relevante interesse ecológico, que popularmente conhecidas como áreas. 3. Floresta nacional, que são conhecidas como FLONA. 4. Reserva extrativista, que são conhecidas como RESEX. 5. A reserva de fauna. 6. A reserva de desenvolvimento sustentável, geralmente conhecida como RDS. E 7. A única categoria particular, que são as reservas particular do patrimônio natural, as RPPNs. Okay? Então vamos lá. A RPPN é o único caso de uma unidade de conservação particular. Então como é que funciona isso? Vamos imaginar que eu tenho um imóvel rural, o meu imóvel rural tem 80% de mata e eu quero preservar aqueles 80% de mata. Então eu vou lá, faço o cadastro ambiental rural do meu imóvel, demarco as minhas APPs, demarco a minha reserva legal, aquele cadastro ambiental vai ser aprovado se estiver tudo correto. Ok.
Só que eu não quero preservar só as APPs da reserva legal, eu quero preservar toda a minha mata, os 80% que eu tenho. Então, vamos botar que em APP eu tenha 10%, em reserva legal eu tenha 20%, então eu tenho 30%. Então, 80 menos 30, ainda sobra 50% do imóvel em área de mata. Então, eu quero preservar esses 50%. Então, eu posso ir a um órgão ambiental, geralmente o órgão estadual ou o órgão federal, e eu já vou falar disso daqui a pouco, e pedir o reconhecimento da minha RPPN. Então, eu vou entrar com um processo administrativo para que o órgão reconheça a minha RPPN, propondo uma área. Vai ser feita toda a análise da documentação do meu imóvel, análise dos meus documentos pessoais, né? Eu vou botar ali a minha intenção, meus motivos, né? O CAR já vai estar em processo de análise ou já vai ter sido analisado. E aí, se tiver tudo ok, né, feito também o levantamento, obviamente, né, topográfico, né, a demarcação dos limites dela, se tiver tudo ok, o órgão reconhece. Né? Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente emite, né, uma portaria, né, reconhecendo. Eu, se eu não me engano, o Instituto Chico Mendes, que é o órgão federal, também faz a mesma coisa. E aí, por um ato do poder público, então a unidade de conservação ela é criada, a RPPN. E aí, a responsabilidade de administrar, como eu disse, ela passa a ser do particular, da pessoa que requereu, né, pessoa física ou jurídica, mas tem que ter natureza particular, que requereu a criação da RPPN, certo? As outras categorias tem uma certa redundância entre elas. Eu vou tirar aqui uma exceção, não vou falar uma por uma não, até para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou tirar uma exceção aqui que são as APAs, a primeira, a Área de Proteção Ambiental. A Área de Proteção Ambiental talvez seja mais comum dentro do território brasileiro, né? Dentro das unidades de conservação de uso sustentável, porque elas são áreas grandes e que são dentro de todas as categorias de unidade de conservação, elas são as mais permissivas, né? Elas permitem maior número de atividades. Então é possível você ter, por exemplo, área de criação de boi, uso direto mesmo, né? Área de plantio de culturas de ciclo curto, como milho, como soja. Claro que tudo respeitando as diretrizes legais, existem limites para isso, e também o plano de manejo da unidade de conservação. Eu já vou falar do que é o plano de manejo. Mas desde que se respeite, né, todas as normas, é possível você continuar com essas atividades. Então, as APAs são as mais permissivas, né, as que permitem, então geralmente permitem mais coisas. Então geralmente elas têm áreas grandes, às vezes chega a atingir até o município quase todo, né? O Distrito Federal praticamente todo é uma APA, só para exemplificar para vocês. Então, isso é possível, e ela aqui é o tipo de categoria de unidade de conservação que gera menos conflito, tá? Mas, evidentemente, por ser unidade de conservação, ela vai ter limitações. A APA se destina à sustentabilidade dos recursos naturais, então isso por si só já é uma limitação. Não é possível uma atividade predatória, uma atividade que vai esgotar um determinado recurso natural que ocorra dentro de uma APA, porque isso vai contra o princípio que rege o conceito, né, da própria unidade de conservação, né, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Okay? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar com vocês é que todas as unidades de conservação, é importante vocês saberem, elas têm que ter conselho consultivo e plano de manejo. O conselho consultivo ele é um órgão colegiado, geralmente paritário, ou seja, tem participação igual entre poder público e representantes da sociedade civil, que fazem aprovam, né, aprovam principalmente, vou botar assim, o instrumento principal de gestão que esse conselho aprova é o plano de manejo, né? Que o plano de manejo nada mais é do que uma cartilha que vai dizer como que a unidade de conservação vai ser gerida, como que vão ser aplicados os recursos nela, quais são as áreas, quando tem área de visitação pública, né, dentro da unidade, quais são essas áreas de visitação pública, né, quais são os espaços que a gente chama de intangíveis, são os espaços onde nem a pesquisa científica, por exemplo, pode ocorrer, são áreas totalmente destinadas à reprodução de espécies, a processos ecológicos, né? Quais são as áreas que são destinadas à pesquisa científica, enfim, faz o zoneamento da unidade de conservação, né? Institui, se houver as parcerias, né? Diz como que podem ser feitas parcerias,
para a gestão da unidade de conservação. Então tudo isso é aprovado, tudo isso está contemplado dentro do plano de manejo, que é aprovado por esse conselho, certo? E o conselho também se reúne periodicamente para tomar decisões, como ele é um conselho consultivo, deliberativo, ele toma decisões de aspectos às vezes que não estavam contemplados no plano de manejo, que podem aparecer, né, que são relevantes para a unidade de conservação. Esse conselho tem que se manifestar, certo? E também o plano de manejo ele tem data, é importante também dizer isso, ele tem data de validade, ele tem que ser revisto periodicamente, né? Então na revisão também o conselho novamente vai deliberar, vai sugerir e deliberar como que ele vai ser aprovado, ok? Eu não vou entrar mais em aspectos técnicos de unidade de conservação para não ficar muito pesado. Eu trabalhei 1 ano e meio em unidade de conservação, conheço um pouco da dinâmica disso, mas eu não vou entrar aqui em aspectos técnicos. Mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês têm alguma coisa que não ficou esclarecida devidamente, ou que vocês queiram maior detalhamento, escrevam aqui nos comentários, né? Ou mandem e-mail para o e-mail que também está aqui embaixo na descrição, para vocês poderem interagir comigo e me ajudar a enriquecer esse canal. Até mais!